Fala tropinha, eu sou Teus Black e hoje eu vou falar de Homens-Aranha 2. Peter Parker enfrenta Armadillo e quando ele resolve o problema ele olha para o céu e vê uma rajada de luz rasgando. E percebe que está vindo de um lugar que ele conhece muito bem, um bunker. O bunker é onde ele conheceu Miles Morales pela primeira vez. Já na Academia Visão, Miles percebe Bárbara e pergunta para Genki quem é aquela garota. Ela é uma estudante nova? E Genki diz, cara, ela sempre esteve na nossa turma, mas talvez você estivesse ocupado demais com as coisas de Homem-Aranha para perceber. E o Miles, caramba, ela é gatinha, hein? Genki então, vendo o interesse de seu amigo, chama a atenção de Bárbara para a conversa. Ela se junta a eles e brinca com o Miles com a possibilidade de toda semana ele fugir da aula para traficar ou fazer outras coisas, enquanto o nosso jovem Homem-Aranha flerta sagazmente com ela. O Sentido Aranha se apresenta. Miles salva a Bárbara de ser atingida por uma esfera de metal enorme. Judge aponta a luz no céu e Miles sabe muito bem o que é. Então ele sai de fininho e se torna o Homem-Aranha. No bunker, os dois Homem-Aranha se encontram e perguntam que devida situação é essa. Uma situação que a SHIELD devia ter resolvido, mas Peter diz que a SHIELD se dissolveu. Nesses momentos que a gente ainda queria a SHIELD de volta. Só que do meio da luz sai um inimigo que conhecemos muito bem, o Treinador. Em um outro lugar, vemos um homem de aparência latina, com cicatrizes no rosto, dizendo para sua secretária que terá que voltar para Nova York. Mas a sua secretária nos chama atenção pelo nome que ela o chama, Senhor Morales. Os Homens-Aranhas questionam o Treinador. Ele, é claro, não tá para muito papo e começa um confronto. Um confronto ridiculamente fácil para o Treinador, porque como dupla, os dois Homens-Aranhas não estão se entendendo. Mas enquanto Peter estava longe depois de receber uma porrada, Miles ouve o Treinador falar no telefone e falar com o Senhor Morales, o que o deixa curioso. Mas por conta do desentendimento de sincronia de ataque e defesa entre os dois, é claro, o Treinador acaba fugindo. Peter quase se indispõe com Miles Morales, quando quase diz que não deveria deixar com ele o legado de Homem-Aranha. Bom, passados os desentendimentos, Miles fica preocupado com ele chamar uma pessoa no telefone de Miles Morales. Uma conversa vem e surge. Miles quer saber se existia um outro Miles Morales nesse universo. Peter diz que caçou na internet logo após que saiu de seu universo e diz que não, eu não encontrei nenhum Miles Morales. É claro que isso vai incomodar Miles até a noite, e Bárbara vê ele andando pelos arredores da escola e vai, é claro, pedir obrigado para o jovem. Ele se aproveita da situação para ser de novo galanteador e chamá-la para um cineminha, enquanto Peter Parker liga para ele pedindo para o encontrar na hora do almoço. No dia seguinte, Peter o leva até o escritório de Jessica Jones, até porque, aparentemente, ele a contratou para descobrir se existe um outro Miles Morales nesse universo. Os dois se cumprimentam e Peter fica decepcionado em saber que os dois já se conheciam. Esse encontro você pode descobrir no vídeo que eu vou deixar linkado aqui sobre as guerras civis Homem-Aranha Miles Morales. E aproveitando que eu falei desse vídeo, vou deixar linkado aqui também um vídeo para Homens-Aranhas 1, caso você ainda não tenha assistido. Jessica diz que depois do pedido de Peter Parker, ela caçou, procurou, meteu o bedelho aonde devia e não devia, caiu na porrada com muita gente. Não, ela não encontrou nenhum Miles Morales. E aí vemos um flashback do Senhor Morales, antes das guerras secretas e das coalizões de mundo. Antes mesmo do Fisk se chamar Rei do Crime. A serviço de um mafioso chamado Rigoletto, Miles vai para a prisão. Fisk logo em seguida. E ele se indispõe com um dos detentos. Fisk surra esse detento e logo em seguida vai falar com o Sr. Morales, dizendo que Rigoletto agradece aos serviços, ele vai ficar de olho nele e daqui a alguns dias os dois não estarão mais na prisão. Poucos dias depois, Fisk estava tomando banho e o homem com quem ele se indispôs foi o atacar. Os dois tiveram um combate. Fisk ficou gravemente ferido. Mas antes que o cara pudesse dar o seu golpe mortal, foi atingido. Morales o salvou. Fisk então pôde segurar o cara com suas mãos e o matar. Agora ele acredita que deve sua vida para sempre a Morales. Vejam, Fisk falou que em algumas semanas os dois sairiam da prisão, mas a HQ pula para alguns anos depois. O Sr. Morales está conversando com uma mulher com quem ele marcou um encontro, Bárbara. Ela se sente um pouco incomodada, talvez com suas cicatrizes que ele ganhou no dia que salvou Fisk. E por isso Fisk vai até a sua mesa e começa a rasgar, tecer elogios
ao seu amigo Miles, dizendo que os dois compraram esse restaurante agora onde eles jantam e que ele é um grande amigo, deixando os dois para conversar a sós. Bárbara brinca, perguntando se eles combinaram isso, e é claro, Morales está tão constrangido quanto ela. Enquanto os dois continuam conversando, Fisk se agrada em ver os dois se divertirem. Uma arma está apontada para a cabeça de Rigoletto. Morales é essa pessoa com o seu clube, com sua gangue, apontando essa arma. Fisk chega e Rigoletto não parece estar assustado. Pede para que o seu serviçal tenha modos e tire a arma da cabeça dele. Mas Rigoletto parece não ter entendido ainda o que aconteceu. Ele não é um serviçal de Fisk, os dois são parceiros do crime. E é aí que os soldados, os seguranças de Rigoletto se voltam contra ele e o matam. Parece que os dois estavam crescendo e agora também conseguiram os territórios de Rigoletto e talvez tenham se vingado. Após isso, os dois estão jantando no restaurante, conversam, se divertem, riem, mas Morales diz que quer sair do crime. No entanto, segundo as leis da máfia italiana, ele não pode. Fisk se sente incomodado. Ele diz que não foi uma lei criada por eles, e sim por homens do passado. Se ele quer viver feliz com Bárbara, ele pagaria para que os dois se sentissem felizes. Mas alguns anos se passam, e dessa vez é o enterro de Bárbara. Morales recebe a visita de Fisk para suas condolências, enquanto Fisk conta da vez que perdeu Vanessa, aonde ele descobriu que existiam portais para outros universos onde ele poderia encontrar uma Vanessa. Mas logo desistiu disso, porque só de imaginar que ela poderia estar feliz com um outro ele e brincando com os filhos uns dos outros, já o deixou satisfeito. No entanto, isso ainda é uma possibilidade para o seu amigo, e caso ele queira, Fisk o ajudaria. Na nossa história principal, Miles Morales está conversando com Gank, Judge e Bárbara. Bárbara o separa de lado e pergunta o que ou quem ele é, por ter salvado ela. Aquilo não era normal. Ele poderia ser inumano ou mutante e não se importaria com qualquer uma dessas respostas. Miles Morales, no entanto, é provocador e sedutor e diz para ela que um dia talvez ele possa contar, porque é complicado. Miles, em sua patrulha, encontra treinador e liga para Peter Parker. Os dois o seguem, o encontram em um lugar que tem avião, um bunker, e esse bunker explode. Com uma espada, o treinador consegue deixá-los desmaiados, e quando eles acordam, estão de cabeça para baixo, amarrados. Morales vê tudo de uma câmera, enquanto está no avião com o próprio treinador, e fica incomodado que os dois ainda estão vivos, e diz que na próxima vez quer que o mate. Os dois aranhas não encontram a maneira de sair dali antes que o avião parta. Miles diz que tem uma solução e diz que pode machucar muito Peter Parker. Peter concorda, então ele estoura sua rajada de veneno. Corre até o avião, olha para Miles Morales enquanto Miles Morales olha para ele e o avião parte. Pouco tempo depois, Miles está de tocaia naquele bunker onde tem a luz e Peter aparece. Bom, o treinador também aparece logo em seguida. Aparentemente vai ser usado como distração, enquanto Miles Morales aparece e vai até a luz. Ele vai para o outro universo. Muito facilmente, Miles Morales consegue deter o treinador com sua rajada de veneno e vai até o outro Miles. Ele chama a sua atenção. Miles dá um tiro em seu ombro. Os dois se olham. Miles pergunta quem é o Miles. Miles olha para ele. Miles parte. E Miles fica olhando. O bunker sofre uma explosão. Tudo começa a cair em cima dos dois Homem-Aranhas. O treinador foge. Mas como os caras têm a força proporcional de uma aranha, que até hoje eu não entendo o que é isso, e conseguem sair de lá jogando tudo quanto é destroço pro lado, então tá tranquilo. Os dois fogem antes que a polícia apareça. Miles Morales está num outro universo e relata toda a sua vida como numa carta para Wilson Fisk. Ele encontra a outra Bárbara e flerta com ela. No entanto, a parede de seu estabelecimento, do bar onde ela trabalha, explode. E ele vê Duende Verde enfrentando os heróis, os supremos daquele universo. Fora desse arco, algumas semanas atrás, Miles foi questionado por Gank, depois das guerras civis, por que ele continua sendo o Homem-Aranha. Se ele estava tão infeliz, ele poderia ser uma outra coisa. E Miles talvez realize esse questionamento. Ele entrega sua máscara a Gank e diz que por algum tempo ele vai ser
ele mesmo. Eu vou deixar também esse vídeo linkado aqui para vocês. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele vai levar a Bárbara para um cinema. Assim termina Homens-Aranhas 2. Ele não é um arco que se fecha nele mesmo e nem traz grandes consequências. O vilão aparece depois na run de Saladin Ahmed. E eu acredito que mesmo que Saladin Ahmed já tenha saído, que Miles tenha ficado no limbo de um universo pro outro, ele ainda tem coisa para contar. No mais, se você gostou do vídeo, não cogite me seguir, curte, compartilha, comenta o que você achou e eu espero vocês no próximo.